E nós continuamos aqui analisando as declarações do presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, com o nosso comentarista Jorge Serrão. Boa tarde, Jorge Serrão. Você acompanhou todo esse início do jornal. Vamos falar um pouco de CPI. Vamos começar então por esse depoimento. Serrão, ficou demonstrado então que o governo teve a chance de comprar da Pfizer, recebeu informações de que a vacina era promissora, que os Estados Unidos, Grã-Bretanha, outros países estavam apostando nessa vacina, mas o governo não resolveu apostar na vacina. Tivemos inclusive comunicações da empresa que ficaram lá esperando e não houve resposta. Como é que você avalia toda essa situação, Serrão? Então é aí que entra um detalhe que a gente tem que analisar com muito cuidado. Na CPI, quando foi indagado pelo senador Marcos Rogério, o ex-presidente da Pfizer no Brasil deu uma resposta que tira praticamente a responsabilidade do governo por não ter adquirido as vacinas antes. O que ele explicou? As negociações começaram em março de 2020, sofreram uma interrupção, foram retomadas em novembro de 2020 para a aquisição das vacinas. Por que elas não foram compradas em dezembro, como o ex-ministro Luiz Mandetta chegou até a sugerir de uma maneira até leviana? A vacinação poderia ter começado em novembro, em função das negociações. Só que a banda não toca bem assim. Tem uma coisa chamada legalidade. E o ex-presidente da Pfizer, explicou muito bem. Em dezembro, até dezembro, as vacinas da Pfizer não estavam reconhecidas pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é o órgão que regula essa questão de saúde lá na América. E, por extensão, se não estava aceita pelo FDA, muito menos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa no Brasil. E aí, nesse período, até dezembro, depois janeiro e fevereiro, houve uma recomendação tanto do Tribunal de Contas da União quanto da Advocacia Geral da União, que seria temerário, havia cláusulas propostas pela Pfizer para a aquisição dessa vacina. Isso foi confirmado pelo próprio Carlos Murilo no depoimento dele à CPI. Então isso foi um ponto que favoreceu o governo e abalou muito a narrativa oposicionista. E aí ficou o que aconteceu? Em março, a partir de março, houve um acordo do próprio Senado brasileiro que liberou a regulamentação que permitia a contratação dessas vacinas. Então, de março para cá, de março de 2020 até agora, é que tem que ser cobrada a aquisição da vacina. Por que ela não veio antes? Porque não tinha vacina disponível. Agora tem. Agora vai chegar vacina a dar com pau, como se costuma falar na linguagem popular. Então, essa questão, a questão da responsabilização do governo pela não aquisição da vacina, infelizmente, para a oposição, essa narrativa não vai pegar, não dará responsabilização por ação e omissão, que é o objeto da CPI, contra o presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, Serrão, você avalia então que o governo consegue se justificar, mas é claro que vai ser cobrado, a gente sabe toda a argumentação, inclusive por que não assinou pelo menos um protocolo de intenções com a Pfizer, não precisaria nem pagar a vacina, se ela desse certo sim ou não. Então, essa cobrança vai ser, mas se consegue estabelecer então uma ação e reação que o governo deixou de agir e por isso tivemos esse volume de mortes? Não, essa relação também é pura narrativa. O que nós estamos assistindo dessa CPI? É uma batalha de narrativas. E isso está sendo ruim para o debate, porque em vez da gente discutir o modelo de saúde do Brasil, que é um modelo absolutamente ineficiente, essa foi a grande lição da crise do Covidão no país. A nossa saúde, tanto na União, Estados e municípios, não está preparada para encarar tempos de emergência. É isso que nós deveríamos ter aprendido. A seleção brasileira perdeu em 2014 de 7-1 para a Alemanha, o futebol brasileiro não aprendeu com seus erros. E a gente aqui no Brasil tem a mania de não aprender com os erros. Os governos precisam ter até humildade, certos dirigentes, inclusive o presidente Bolsonaro, de admitir no que ele errou, para poder valorizar até no que ele acertou. Nessa questão da pandemia, nós tivemos eu considero, na minha avaliação do que eu estudei um pouquinho aí de gestão pública, são bastantes anos de estudo dedicado a isso, todos os governos foram muito mal. Serrão, o Brasil tem 27 estados e Bolsonaro foi justamente hoje para Alagoas e Renan Calheiros, né? Dizer que não é uma provocação, poderia ter escolhido outro estado para fazer isso.
Agora a gente observa também, como você disse, tecnicamente a alegação final que vai ser feita na CPI, mas politicamente, ao que parece, a CPI está produzindo seus efeitos. O presidente está no seu pior momento de avaliação. Ao longo dessa CPI ele está extremamente irritado. A gente percebe ontem a entrada de Flávio Bolsonaro para xingar justamente Renan Calheiros demonstra no final da CPI lá. Então o governo está muito incomodado e percebendo que esse discurso está passando para a população, Serrão. Essa questão que é uma questão interessante. O presidente teve recentemente 2 grandes manifestações de apoio popular a ele. E em seguida surgiram aí, vieram as pesquisas, enquetes de opinião, indicando possibilidade de crescimento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um absurdo total, que alguém condenado pela justiça possa disputar a presidência. Só no Brasil que isso acontece, é um país governado pelo crime institucionalizado, aí esse tipo de coisa pode acontecer. Mas tirando esse aspecto, o presidente Bolsonaro, o governo como um todo, demonstrou uma preocupação que não deveria apresentar. E ontem a gente teve várias manifestações de desespero durante a CPI. Isso não é bom. Da mesma forma como é péssima a tentativa de impedir que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vá depor no dia 19. É um absurdo, é um erro tático imperdoável que se recorra, que a Advocacia Geral da União venha a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para o ex-ministro Pazuello não depor, só porque ele é general do Exército, general de divisão do Exército Brasileiro. Essa desculpa não vale. Ele foi ministro da Saúde e no Brasil os dirigentes públicos têm que aprender o significado de uma palavrinha chamada transparência. Ainda mais o cara que é general. General é alguém preparado para batalhas e guerras. General com medo, não dá para entender general com medo. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro também não costuma agir dessa maneira. Então é muito estranho esse comportamento. Hoje, em Alagoas, o que aconteceu hoje? Hoje foi uma coisa diferente. O presidente não foi a Alagoas apenas para bater em Renan Calheiros. Esse foi o efeito, foi a consequência da ida. Na verdade, o presidente foi lá prestigiar aquele que garante a sustentação e quem vai permitir que ele não sofra nenhum risco de processo de impeachment, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, que também é alagoano e inimigo do Renan Calheiros. Então, hoje, o que aconteceu lá foi apenas um acerto de contas, um agrado a um aliado muito poderoso e interessante do Palácio do Planalto. Muito obrigado, viu, Jorge Serrão? Daqui a pouco você estará no 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Vocês poderão acompanhá-lo também no programa na sequência.